Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Sagradas Palavras. Quantas vezes você já se sentiu frustrado com a oração? Sabe aquela sensação de que, por mais que tente, parece que algo não está dando certo? Hoje, vamos conversar sobre essas dificuldades, que muitas vezes podem nos fazer duvidar, sentir desânimo ou até nos afastar do nosso propósito espiritual. Antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o conteúdo para podermos alcançar mais pessoas. 1. A frustração da falta de resposta. A primeira frustração de muitas pessoas ao orar é a sensação de que suas orações não estão sendo respondidas. É normal, em meio aos nossos desafios, esperar uma resposta imediata, um sinal claro, mas a verdade é que o tempo de Deus não é o nosso. A Bíblia nos lembra em Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9, quando Deus diz: "Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos." Esse versículo nos ensina que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, precisamos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo em silêncio. 2. A dificuldade de concentração. Outra frustração comum é a dificuldade de se concentrar durante a oração. Muitas vezes, estamos com a mente tão cheia, com tantas preocupações, que orar se torna um desafio. É normal. Somos humanos. Mas em Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7, somos encorajados a levar todas as nossas preocupações a Deus com um coração tranquilo. Tente respirar, deixar de lado os pensamentos e se entregar à oração. Afinal, Deus conhece o nosso coração e entende cada intenção. 3. O peso da oração mecânica. Você já se sentiu orando no automático? Como se estivesse apenas repetindo palavras. Essa sensação é frustrante e pode nos fazer sentir desconectados. A oração, no entanto, não precisa ser perfeita, e sim sincera. Jesus, em Mateus capítulo 6 versículo 7, nos alerta: "E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Lembre-se, mais vale uma frase sincera do que uma oração longa sem conexão. Fale com o coração, e Deus ouvirá. 4. Insegurança sobre orar corretamente. Muitas vezes, nos perguntamos se estamos orando da maneira certa. Essa insegurança gera uma enorme frustração, especialmente para quem está começando a se conectar com a espiritualidade. Mas em Romanos capítulo 8 versículo 26, somos lembrados de que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós até quando não sabemos o que pedir. Então, não se preocupe tanto com as palavras, mas com a sinceridade do seu coração. 5. Dúvidas sobre o poder da oração. Há momentos em que nossa fé é abalada e começamos a duvidar do poder da oração. Será que realmente faz diferença? Nesses momentos de dúvida, lembre-se do que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 21 versículo 22, "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis." Mesmo quando as respostas parecem distantes, continue acreditando. A oração é um ato de fé, e ela tem um poder transformador. 6. A falta de disciplina para orar. Quantas vezes você já pensou: "Hoje eu não tenho tempo para orar"? A falta de disciplina é algo que todos enfrentamos, mas é algo que precisamos superar. Em Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, somos incentivados a orar sem cessar. Isso significa incorporar a oração em nosso dia a dia, em cada momento. Não deixe para orar só em momentos difíceis, torne a oração parte da sua rotina. 7. A impaciência com o tempo de Deus. A impaciência é uma frustração comum quando esperamos por respostas imediatas de Deus. Mas lembre-se de Gálatas capítulo 6 versículo 9. "E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não desfalecermos." O tempo de Deus é perfeito, e mesmo quando parece que as coisas não estão se movendo, Ele está preparando o melhor para nós. Confie, espere e persista. 8. Lidar com as distrações durante a oração. Distrações são inevitáveis. Vivemos em um mundo cheio de estímulos e tecnologia, e isso pode tornar difícil o foco na oração. Mateus capítulo 6 versículo 6 nos aconselha a entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que vê em secreto. Busque um lugar tranquilo, um momento só seu,
onde você possa se concentrar e se conectar verdadeiramente com Deus. 9. Sentimento de insuficiência espiritual. Sentir-se insuficiente ou não merecedor de ser ouvido é uma frustração que muitos carregam. Mas saiba que Deus nos ama incondicionalmente. Em Hebreus capítulo 4 versículo 16, somos encorajados a nos achegar com confiança ao trono da graça. Você é valioso, aos olhos de Deus, e Ele quer ouvir cada oração que vem do seu coração. 10. Cansaço e desânimo espiritual. Narrador. Por último, o cansaço espiritual é algo real. Às vezes, sentimos que não temos mais forças para orar. Mas em Mateus capítulo 11 versículo 28, Jesus nos chama: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mesmo no seu cansaço, mesmo no seu desânimo, saiba que você pode encontrar descanso em Deus. Se você já enfrentou essas frustrações, saiba que não está sozinho. A oração é uma jornada, e cada desafio faz parte do processo de crescimento espiritual. Que você possa encontrar paz, força e renovação em cada oração. Se esse vídeo te trouxe um pouco de conforto, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça, sua jornada espiritual é única, e Deus está com você em cada passo.